1 Coríntios, enfim, passamos pelo capítulo 7, né? Uma luta, mas passamos, foi igual o coronavírus, né? Foi uma luta feroz, mas passamos. E agora nós vamos refletir nos capítulos de 8 a 10, fala ali sobre os limites da liberdade cristã. Muita gente fala, né, ou pergunta se há liberdade significa que não tem limites. Será? Né? Liberdade tem limite? E alguém fala, se tem limites é porque então não há 100% de liberdade, mas não é realmente o caso. E a gente vai refletir nessa manhã sobre esses assuntos. Vamos pegar aqui 1 Coríntios 8, capítulo 8. Vamos começar aqui lendo os primeiros 2 versículos, que vão nos ajudar a entender o princípio dessas questões. 1 Coríntios 8, versículos 1 e 2. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Então aqui tem um princípio interessante para a gente refletir. Os elementos da liberdade cristã são 2. É o saber, que é o conhecimento, que a gente precisa ter e desenvolver esse conhecimento, e o amor. As duas coisas têm que andarem juntas. Isso é fundamental, porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento, às vezes conhece muitos trechos da Bíblia, mas ela não vive ou não baseia o seu conhecimento, não é direcionado pelo amor. Isso é complicado, é problemático, porque ela acha que o fato que ela sabe, ela pode fazer qualquer coisa que não possa prejudicar alguém ou ela própria. Então o saber ele é necessário, mas aí fala que o saber pode chegar, se ela não for balizado pelo amor, o saber pode gerar o quê? Como fala no fim do versículo 1. O saber ensoberbece. A pessoa pode se achar mais importante ou superior a outras pessoas. Mas o amor faz o quê? Edifica. O amor edifica. E se alguém julga já que tem conhecimento suficiente, significa que ele não entendeu nada, não aprendeu nada ainda, não aprendeu o suficiente, não aprendeu como deve aprender. Então os limites, eles são interessantes. A gente vai ver o capítulo de 8 a 10 é muito rico sobre essa questão. Tem muitas coisas que são pecado, muitas coisas que não são pecado, tem muitas coisas que não são pecado, mas não convém que a gente faça, porque a gente pode prejudicar outras pessoas que estão mais fracas na fé. E aí a gente vai entender bem essa questão. Aí no capítulo 8, primeiro questão sobre o limite da liberdade. Então o limite da minha liberdade cristã, o meu limite termina onde começa a prejudicar outras pessoas. Então o primeiro ponto sobre a minha liberdade cristã é que o meu limite ele termina o meu limite de liberdade, aonde dali para frente eu começo a prejudicar alguém. Então eu não posso passar dali para frente. É o meu limite. Então vamos ver aqui nos versículos de 9 a 13 o que ele fala sobre isso. Desse capítulo 8. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser o quê? Tropeço para os fracos. Né? Então assim,
Se alguém vai se prejudicar com a minha liberdade, significa que eu não tenho autorização de Deus, a bênção de Deus para fazer alguma coisa que possa prejudicar alguém, por mais que essa prática possa ser permitida ou não seja pecado. Então, o versículo 10 ele fala: porque se alguém te vir a ti, que és dotado do saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Então aqui ele está trazendo o assunto de comidas sacrificadas a ídolos. Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor uma situação muito hipotética, né? E difícil de acontecer. Vamos supor que você está com muita fome, sei lá, o carro quebrou, você está a 20 km de distância do lugar habitado, você largou o carro e está andando a pé, e aquele sol de 38 graus, já está daquele jeito, desorientado. De repente, você passa numa encruzilhada, aí tem aquele frangão lá. Fala assim, agora e agora? Né? O que você faz, né? Estou falando de uma situação hiper hipotética, gente, né? Isso não vai acontecer com você. Aí você fala assim, nossa, eu estou desfalecendo aqui já, tem esse frango aqui que eu vou fazer, mas está aqui um frango oferecido a um ídolo. Se você comer aquele frango, você vai passar mal por ele ter sido oferecido a um ídolo? Não. Se ele tiver já em estado que não deve ser ingerido, aí vai passar mal. Mas por causa do oferecimento espiritual em si, aquilo não te faz mal, certo? Porque o ídolo em nada, como a Bíblia fala, o ídolo em nada é a mesma coisa, aquilo não significa, no fim das contas, é um frango. Mas você sabe que ele foi oferecido, não sabe? Sabe. Você numa circunstância comum comeria isso? Não, porque ele foi oferecido com um propósito. Beleza. Mas numa situação extrema, você está morrendo. O frangão veio numa boa hora. Como diz o ditado, urubu na guerra é frango, né? Só que o que acontece? Aí na hora que você está lá desfalecendo, assim, eu vou agora revigorar um pouquinho da minha energia. De repente vê um irmãozinho de bicicleta. Sempre acontece, já reparou? Quando a situação é extrema, não tem ninguém que você conhece, você vai tomar uma atitude e aparece um conhecido. É impressionante isso, né? Acontece muito. Aí vem aquele irmãozinho e olha, aquele irmão que está 42 anos na igreja, está comendo o frango da encruzilhada. Eu posso também. É o que está falando aí, né? O versículo 10. Se ele está vendo aquele que é dotado de saber fazendo aquilo, aquele que está mais fraco vai ser induzido a participar de algo que ele não deve participar. Está entendendo? Isso é complicado. Então, a nossa liberdade vai até onde começa a prejudicar alguém. Se eu faço algo que pode induzir alguém ao erro, porque a pessoa ainda não está desenvolvida na fé, não cresceu no conhecimento, ela está num processo de aprendizado ainda da base, do básico, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, com o que eu faço, aonde eu vou, a forma como eu faço as coisas, porque eu posso induzir alguém ao erro sem querer. Então quer dizer que também eu não vou... Aí tem os extremistas, né? Então eu não vou fazer mais nada, então por causa dos outros, né? Aí põe a mão, bravo, indignado, eu vou deixar de fazer as coisas agora por causa dos outros. Não é isso, gente. O que a gente leu no versículo 1? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Por amor, em alguns momentos, eu abro mão de parte de certa liberdade que eu tenho, por amor àquele que ainda está fraco. Porque às vezes eu posso induzir a pessoa ao erro. Lembra que eu contei aqui na quarta-feira que a gente estudou sobre
Já esqueci o tema, mas foi... isso. Que eu falei que quando eu converti, eu era festeiro demais. Saía para rua, para bar de quinta a domingo. Só dava eu, né? Aí quando eu converti, um menino de 19 anos, que é difícil, né? É difícil entender essas coisas. Aí eu comecei a ir na reunião de jovens no sábado, e saí da reunião de jovens e ia para as festas. Normal de um novo convertido sem noção, né? Normal. Vai esperar que o novo convertido vai entender tudo de uma vez, não vai. Aí eu para a reunião de jovens, vi umas pessoas lá, e para minha surpresa, o que acontecia? Quando eu ia para determinados lugares depois da reunião de jovens, eu via alguma pessoa lá que estava no mesmo grupo de jovens. Eu falei, uai, se ela pode, que é dotada do saber, está na igreja desde quando nasceu e está num ambiente desse, então então nem tudo está perdido para mim assim, ué. Eu achei que ia ter que abandonar tudo, agora eu não preciso abandonar. Quase deu uma glória, né? Quase. Mas com o tempo, o saber, a instrução e pessoas com noção te instruindo, te aconselhando, eu fui vendo que o errado realmente estava errado. Falei, ali o problema está na pessoa, ali não está entendendo bem. Até que chegou um ponto que eu, novo convertido, já não frequentava determinados ambientes, e a pessoa que estava na igreja há 20 anos continuava onde não deveria estar. Então, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de coisas sacrificadas a ídolos. Então a minha liberdade termina quando eu começo a prejudicar outras pessoas. Então olha o versículo 11: e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Olha só, por causa da sabedoria de um, não, mas eu sei, sou eu, é eu e Deus, ninguém pode me julgar, só Deus. Beleza, é isso mesmo, só Deus que julga mesmo, e isso deve assustar. Mas aí, por causa de um sem noção, perece alguém que é fraco, porque está usando a liberdade como pretexto para a carne. Isso é triste. O versículo 12 fala: e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Olha que forte. Não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, está induzindo alguém ao erro, está pecando contra a pessoa, mas está pecando contra o próprio Jesus. Então, versículo 13: é por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então tem irmãos que são veganos, eu não vou comer carne para não ofender ele. Isso é outra coisa. Não tem a ver com fé. Isso tem a ver com posições que a pessoa tem. A pessoa acha errado comer carne por determinada coisa. Isso não tem nada a ver com fé, com vida espiritual. É outra coisa. A grosso modo, aquele grosso, sabe aquele grosso modo mesmo? O que a Bíblia fala? O ser humano, os animais, tem os domésticos, tem aquele que Deus fez para a gente se alimentar deles, cadeia alimentar. Isso é a grosso modo. Agora, essa pessoa tem uma outra posição, é ela. É diferente, não é uma questão de fé. Quando é uma questão de fé, é outra coisa. Então, por exemplo, o indiano acha que a vaca é um bicho sagrado. Se um indiano que está num processo de entendimento de conversão vem aqui no Brasil e você vai levar um indiano que acha que a vaca é sagrada, vai levar ele lá no Potência do Sul? Não faz isso não. Você vai deixar ele doido, falando, que é isso? O quê? Ele não entendeu ainda.
Ele não entendeu. Me leva no poder, mas não leva o indiano, não. Pode me levar, só combinar que a gente vai, tá? Se quiser pagar, melhor aí. Então, muito folgado, né? Nossa, que absurdo que eu estou fazendo. Você apaga isso, gente. Cadê? Mas se quiser chamar, estamos aí. Fica até vermelho, sem graça. Eu faço as piadas ruins e fico enrolado aqui. Muito bem. Seguindo. Para ele isso é sagrado. Eu ofendo, eu destruo algo que Deus está fazendo por falta de um entendimento. Comer carne é pecado? Não, mas para uma pessoa que está num processo de entendimento, vindo de um contexto assim, eu abro mão disso, por amor a Ele, até que Ele entenda. Então a minha liberdade vai até onde começa a prejudicar outras pessoas. E outro ponto sobre a questão da liberdade, o limite da liberdade é onde ela começa também não só a prejudicar outros, mas quando ela começa a me prejudicar. Quando algo que eu faço vai me prejudicar, a minha liberdade, o limite dela é ali também. O capítulo 9 fala sobre isso, né? É interessante que aqui Paulo começa a falar de uma outra, sobre liberdade, mas ele abordando um assunto muito particular dele, que eu acho interessante. Paulo trata no capítulo 9 de 1 Coríntios da liberdade que ele tem de viver, de se sustentar da obra, coisa que ele era criticado muitos pelo povo de Corinto por causa disso. O povo de Corinto não achava tão correto que ele vivesse exclusivamente da obra. E Paulo usa uma argumentação fantástica no capítulo 9, né? Então, se ele começa a abrir mão de algo que ele tem direito, por causa do outro, ele começa a se prejudicar demais, aí ele também está infringindo a própria liberdade dele. A liberdade dele vai até onde ele começa a se prejudicar também, porque ele não pode se prejudicar, da mesma forma que não pode prejudicar outros. E ele começa a falar sobre isso. O capítulo 9, versículo 1, ele fala: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? É uma pessoa ousada para chegar e falar isso, né? Vocês aqui são fruto do meu trabalho no Senhor. Quem ganhou vocês para Jesus fui eu. Não é isso que aconteceu? Paulo está aqui reivindicando e deixando claras as coisas. Versículo 2: não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, vocês são a prova de que o meu trabalho no Senhor tem sido frutífero, apesar da complicação toda em Corinto. Deus reconhecia aquela igreja. Versículos de 7 a 11 ele fala: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, não como diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça na esperança de receber parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então Paulo está deixando claro aqui que ele tem direito de viver e de ser sustentado pelo trabalho que ele faz, pelo trabalho que ele está oferecendo, e é legítimo, e esse dever e essa questão deve ser respeitada. É a liberdade dele, porque Paulo poderia fazer outras coisas, ele teria habilidade de fazer outras coisas e viver disso, mas ele abre mão disso e usa da sua liberdade de escolha para servir. E tem pessoas querendo restringir que ele viva desse trabalho que ele vem oferecendo.
Então ele tem direito a essas coisas. Quais são os direitos dele? O versículo 4 fala: não temos nós direito de comer e beber? É interessante isso, né? Tem direito de comer e beber ou não tem? Ou só quem não vive, quem não desempenha um trabalho que não seja na obra, quem está na obra de Deus não pode comer e beber? Ou só os outros? É o mesmo direito. A liberdade que outros têm, ele também tem. Ele tem direito à família. O versículo 5 fala: é também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? O que Paulo está falando? Eu não tenho direito de ter uma família, de ser casado e ter minha família, como outros apóstolos têm, inclusive Cefas, que ele fala que é o Pedro, né? Que Jesus curou a sogra de Pedro, olha só. E Paulo fala: eu não tenho direito, que a igreja de Corinto vai reclamar de me dar um sustento que me permita sustentar a minha família? Ah, mas ninguém faz isso não. Faz? Você acredita que tem denominação que se diz evangélica, que obriga os homens a fazerem vasectomia para não ter filhos, para não ter mais gente para sustentar? Você acredita isso? Você acredita que é uma das maiores denominações do país? Você acredita que tem uma loucura dessa? Mas dinheiro para sustentar canal de televisão tem, mas para deixar um casal ter uma família não pode. Olha que loucura isso. É Corinto hoje no nosso meio, privando a pessoa de ter uma família. Por que padre não pode casar? É para não sustentar mais gente. Ah, não é para só se dedicar a Deus. Será? A gente sabe que família gera custo, gente, não é verdade? Família gera custo. E quem banca? Então você vai... O que Paulo está falando? Eu não tenho direito de ter uma família só porque eu sou sustentado pela obra? E os sacrifícios que são feitos? Ele começa a falar sobre isso nos versículos 13 em diante. Ele fala: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordeno também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha o que está falando. Sendo livre, me fiz escravo de todos, porque ele começa a viver em função dessa responsabilidade. Ele abre mão da sua liberdade por causa disso. Procedi para com judeus, como judeus, ele fala no versículo 20, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como eu, se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, sem luto,
não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo está falando que eu faço sacrifícios gigantescos que muitas pessoas não sabem desses sacrifícios, em prol do Evangelho, em prol que almas sejam ganhas. Então Paulo ele deixa claro aqui, né? Ele está tratando a falta do bom senso dos coríntios, que queriam recriminar, e aqui nem ele era sustentado, ele está falando de uma coisa que ele tinha direito, mas ele não usufruía disso. Paulo fazia tendas. Paulo, por muitas vezes, ele sobreviveu fazendo tendas. Era o trabalho, o ofício que ele tinha. E aqui ele não está vivendo dessa questão, mas ele está argumentando para que a igreja tivesse essa consciência. Porque pode acontecer, quando a falta do bom senso das pessoas e privam alguém da sua liberdade, por falta de bom senso. Não é por falta de fraqueza na fé, é diferente do primeiro ponto. Aqui é falta do bom senso. E pastores sofrem com isso demais. Já contei para vocês da história que o povo me vigiava a hora que eu abria a janela, quando eu morava em Carandaí, né? Então agora eu tenho que abrir a janela na hora que alguém quer. Dormiu até tarde, hein? Abriu a janela meio-dia. É difícil, né? Eu tenho a liberdade de ficar gripado ou de agradar a pessoa para mostrar que hora que eu acordo? Qual que é a minha liberdade? Eu vou me prejudicar, pegar uma pneumonia. Eu sou uma pessoa asmática, com asma crônica, mas eu vou abrir a janela no inverno, às 6:30 da manhã, com um vendaval gelado, só para mostrar para todo mundo que eu acordei cedo. A minha liberdade, eu abro a janela a hora que eu quiser, não é verdade? Ninguém tem nada com isso, mas para agradar o outro eu não posso me prejudicar. E pastor sofre com isso. Pastor tem umas questões. Se você vê seu pastor de bermuda numa segunda-feira, andando na rua, ou no mercado com um carrinho, 3 horas da tarde, você vai pensar o quê? Ô glória! Amém? Que assim seja para todos, né? Porque nem todo mundo tem essa noção. O pastor tem um horário bagunçado. O pastor não segue 8 horas por dia igual o ser humano comum, não. Entra 8, sai às 6, tem tal hora de almoço. Não tem isso não. Mas na maioria das vezes é jornada tripla. Porque ele tem que começar a resolver coisa de manhã, vai de tarde e de noite. Ou ele tem estudo bíblico, ele está dando alguma aula em algum lugar, ou ele está resolvendo alguma coisa, ou está visitando alguém. Enquanto está todo mundo na casa vendo Netflix, está o pastor lá ralando. Mas na hora que vê o camarada em algum outro horário, que ele tem o direito de viver um pouco da vida, olha lá o à toa lá. Essa semana né? Não interrompeu não. Não interrompeu não. Então, mas nem todo mundo enxerga certas coisas, né? E a gente passa aperto com isso, que às vezes o horário que você tem para fazer determinada coisa, você planejou lá, você vai começar a tal horário e vai até 10 da noite. Os irmãos sabem, o turno faz discipulado, que às vezes a gente estende um pouquinho, né? Dá 10 horas, nós estamos aqui animados, o assunto comendo desembolado aqui. E aí às vezes você sai para fazer um exercício e o povo te vê 10 horas da manhã, você fazendo exercício, você está muito folgado. Não, é o tempo que ele tem. Domingo, está o povo de boa, não está? E nós estamos como? Né? São ritmos diferentes. Então é isso que todo mundo às vezes precisa entender. Às vezes eu vou conseguir tirar uma segunda de folga, às vezes não. Às vezes vai ser a quinta, vai ser o sábado. Às vezes, eu não sei, é uma incógnita. Então Paulo está falando, eu tenho direitos, eu tenho liberdade, e ninguém
por falta de bom senso, deve impedir essa liberdade, deve impedir que eu tenha uma vida, desfrutar de certas coisas igual você desfruta. É igual eu sempre falo, né, que quando eu estava saindo do meu trabalho em Barbacena para vir para cá, o pessoal lá pensa num bullying, né, que eles fazem a gente passar, né, e eles ficam assim, agora você vai ficar numa vida boa, vai trabalhar 2 dias por semana, só, nem 2 dias é só quanto tempo que dura o culto lá? 1h30, 1 hora? Então você vai trabalhar só 2 horas, 3 horas por semana. E, gente, eu tenho que sofrer muito bullying nessa vida, não tem jeito. O povo acha que é assim, né? Chega aqui, né? Não é assim. Então Paulo está tratando disso. Esse capítulo 9 são direitos, como todos têm. Eu acho que quando você percebe, se você está aqui, se você perceber, chegando aqui, que a coisa aqui fosse tocada de qualquer jeito, aquelas coisas meio, né? Vamos ver o que Deus tem para falar com a gente hoje, hein, irmãos? Vamos lá. Deus revela aqui para mim, me ajuda. Prepara o zero. Então, ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Então nós temos, aí pronto, aí começa a desorientar, porque não tem preparo. Você não fica num lugar desse, ficaria? Eu não ficaria. Chegou lá, começou, você vê que o negócio está meio descoordenado. Não, isso aqui para mim não dá. Para mim não dá não. Você não fica. Você não fica, você vai procurar outro lugar. E às vezes, né? Às vezes eu brinco, eu chamo alguém para dar meditação na escola dominical, eu falo, uma pessoa sofre uma semana. Por isso que eu chamo com antecedência. Eu sou gente boa. Eu chamo na terça-feira para até domingo dar tempo. Não é? Aí a pessoa sofre, não, pastor, mas o que eu vou falar? Eu falo, não, pega uns 2 versículos ali, dá uma meditada, vê o que Deus falou com você. Não tem, é tranquilo. A pessoa sofre, sua, desorienta, mas se eu falar isso aqui, para dar uma meditação de 5 minutos, você sofre uma semana, você imagina quem tem que dar 2 pregações, mais uma aula de no mínimo 30 minutos cada um. Só isso, fora as outras coisas. Então, existe valor naquilo que você recebe. É um trabalho sendo feito. E existem seres humanos fazendo esse trabalho, não são máquinas. Isso que Paulo está falando com os coríntios. Vocês estão reclamando de quê? Olha o trabalho que está sendo oferecido. Pessoas estão investindo nas suas almas. Elas não têm direito de sobreviver da obra. É igual quando vira para você faz o que da vida? Eu sou pastor. Ah, tá, você é pastor, mas você só é pastor, você não trabalha, não? Dá vontade de sair andando. Olha, sinceramente, está difícil. Né? O povo não compreende. Porque a gente tem maus exemplos? Tem. E infelizmente os maus exemplos é o que fica mais estampado por aí, né? A turma que está ali ralando na peleja não aparece, essa parte, aparece só a turma que anda de helicóptero, né? Que compra televisão, canal de televisão, constrói uma coisa desnecessária, com pedra que veio lá de Israel. Para que isso? Pedra é pedra, interessa, mas isso é outro assunto, né? O povo está focado em outras coisas desnecessárias. Mas a nossa liberdade termina quando ela começa a prejudicar outros, ela quando começa a me prejudicar. Nós temos direitos, temos responsabilidades, fazemos sacrifícios pelas coisas. Isso tem sempre que ser recompensado, ser entendido, ser reconhecido de alguma maneira.